Olá pessoal, espero que todos estejam bem, todos estejam vibrando na sintonia positiva de Deus, de Jesus Cristo, nosso irmão querido amado, na espiritualidade que está sempre conosco e que nos influencia cada vez mais para o bem, para a caridade, para o amor, e que a gente possa absorver o melhor que a aulinha de hoje vai nos proporcionar. E hoje a gente vai falar um pouco melhor, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, sobre a emancipação da alma, um capítulo especial sobre a emancipação da alma, mas mais especificamente sobre o sono e os sonhos, baseado no que a espiritualidade nos trouxe no Livro dos Espíritos, nas perguntas 400 a 412. Esse é um tema que é super importante para a gente que segue a doutrina espírita e que tem a doutrina espírita nos nossos corações, nas nossas almas e no nosso cotidiano também. Então, que a gente possa acalmar nossos corações, que a gente possa agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, aprendendo um pouco melhor sobre o que a espiritualidade nos concede, nos fornece, nos revela, que a gente possa contar com a bênção da espiritualidade, dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, de Luiz Sérgio e de todos aqueles que trabalham positivamente para a Casa do Caminho. Então a gente agradece e pede que o conteúdo aqui aprendido seja absorvido e posto em prática da melhor forma, e sempre com o objetivo no bem, na esperança, no amor e na caridade, na evolução moral e intelectual. Então possamos finalizar a prece de hoje e começar a aulinha também, graças a Deus. Então, como eu adiantei anteriormente, nesse capítulo do Livro dos Espíritos a gente vai falar um pouco melhor sobre a emancipação da alma. E emancipação, para a gente que dá sentido para as palavras e que está sempre tentando se ligar a esses sentidos, a esses significados, se emancipar significa se desprender parcialmente de alguma coisa, se desprender parcialmente em relação a algo. E nesse sentido, quando a gente está estudando o tema do sono e dos sonhos, a emancipação tem relação direta com o desprender parcial da alma, do espírito, em relação ao corpo que ele habita enquanto encarnado. E aí, nesse contexto, nesse cenário, estudando melhor os fenômenos do sono e dos sonhos, Kardec entra em contato com os espíritos e elabora algumas perguntas no contexto em que eles respondem sobre o sono e sobre os sonhos. E ele começa lá na pergunta 400, estruturando o seguinte: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu evolutório corporal, ou seja, o espírito que está encarnado, ele é feliz, ele se mantém bem envolvido naquela matéria, em tudo que envolve ele, que constitui ele, para que enfim haja as missões de evolução. E aí os espíritos respondem. Achar que o espírito permanece de bom grado no seu evolutório corporal é como se você perguntasse se ao encarcerado, se aquela pessoa que está privada de liberdade, se ela está feliz com o seu cárcere, se ela está feliz com o fato de estar preso. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, da sua matéria, quanto mais grosseiro é este, ou seja, quanto mais matéria faz nosso corpo, quanto mais matéria constitui esse corpo encarnado, esse espírito encarnado, mais desejo tem esse espírito de se libertar, enfim, de voltar ao seu meio natural, que é a espiritualidade, que é esse mundo espiritual. Mas é importante que a gente não confunda isso com encurtar a nossa vida, não é só porque o nosso espírito deseja naturalmente voltar ao meio da espiritualidade que a gente necessariamente tem que encurtar a nossa vida e ignorar nossas missões, ignorar todas as expiações e as provas que a gente tem que passar na nossa encarnação. Então é importante que a gente não confunda o desejo de voltar naturalmente ao meio que o espírito naturalmente é concebido, ao fato da gente precisar, e a gente não precisa, encurtar nossas encarnações. E aí Kardec continua na pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa, assim como o corpo, ou seja, a alma descansa de alguma forma? E os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo
e não precisando este, então, da sua presença, se lança ao espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Na pergunta 402, Kardec estrutura. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos respondem, pelos sonhos. Quando o corpo descansa, tem um espírito, mais potencialidades do que no estado de vigília. E o espírito lembra do passado e algumas vezes até prevê o futuro. Ele vai adquirir maior potencialidade e pode se comunicar com os demais espíritos, que é deste mundo, que é de outro mundo. E a gente frequentemente diz, tive um sonho extravagante, um sonho horrível e totalmente irreal, totalmente não verdadeiro. E aí os espíritos falam, que a gente está enganado. É fato que isso é uma recordação dos lugares e das coisas que a gente viu ou que a gente verá em outra existência ou, enfim, em outra ocasião. E eles continuam. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões, de sair de suas prisões e de investigar o passado ou o seu futuro. O sono liberta parcialmente a alma do corpo, e é graças ao sono que os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores concordam, sem grande revolta, em encarnar entre a gente. Por isso que eles se sentem confortáveis em encarnar entre a gente, já que a gente está sempre em comunicação com esse mundo, quando a gente está sonhando. E aí quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem os espíritos e retemperassem na fonte do bem, ou seja, a gente está tão intensamente ligado aos vícios da matéria e do corpo, que é durante o sono que os espíritos aproveitam para sonhar e para ter contato com o bem novamente, com o bem primário, com o bem originário, que é oriundo desse mundo espiritual. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam se encontrar com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os levará de volta ao meio que é natural, ao meio que é normal para esses espíritos, que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas mais fracas. É importante que a gente tenha esse tipo de observação. Nem sempre a gente tem contato, necessariamente, com espíritos superiores. Às vezes, a espiritualidade negativa, a espiritualidade inferior, se aproveita para fazer com que os sonhos sejam, de alguma forma, fonte de seus desejos e de suas vontades. Os sonhos são sempre efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de sua relação. As singulares imagens do que se passa ou do que se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que se formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter para a gente estar encarnado. Então, muitas vezes a gente nem se lembra de sonhar ou um sonho que não faz sentido para a gente, mas que faz sentido de alguma forma para aquele espírito que está sonhando, que se desprendeu da alma, que se emancipou da alma naquele momento. E continua as perguntas. Na 403, eles perguntam, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E aí os espíritos respondem, em o que chamamos sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os espíritos que lhe mantêm afinidade, quer neste mundo, quer em outros mundos. Mas como é pesada e grosseira a matéria que nos forma, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque essas impressões não chegam por intermédio dos órgãos corporais. Eles continuam. Que se deve pensar na 404, que se deve pensar das significações, dos significados atribuídos aos sonhos? E os espíritos respondem. São verdadeiras no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como eles disseram anteriormente, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar que a alma se transporta. Não se contam por muitos casos de pessoas que em sonhos
aparecem seus parentes e amigos, a fim de avisá-los do que está acontecendo. O que são essas aparições da alma, se não espíritos de tais pessoas a se comunicarem com quem tem afinidade? Ou seja, às vezes a gente sonha com pessoas queridas, pessoas próximas, querendo nos avisar de algo. Isso pode ter e muito provavelmente tem relação com algo que está acontecendo. E na 405, Kardec pergunta: acontece com frequência, vemos em sonhos coisas que parecem pressentimento, mas que afinal não se confirma. O que pode ser atribuído em relação a isso? E aí os espíritos respondem: é preciso não se esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob influência da matéria e que, por causa disso, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas. E é por isso que se resulta as preocupações do estado de vigília, que essas preocupações podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto, em que é verdade, cabe chamar-se de efeito de imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se mostra ligado a essa ideia. Então, se a gente está muito preocupado, enquanto espírito encarnado, com algo, com alguma ideia, muito provavelmente a gente vai sonhar com isso, né? E aí a pergunta 407 estrutura o seguinte: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Ou seja, a gente precisa dormir de fato, para que o espírito se emancipe do corpo? E aí os espíritos respondem: não. Basta que os sentidos entrem em sonolência, né, se anestesiem para que o espírito recobre sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja o anestesiamento das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. É assim que a sonolência, o simples torpor dos sentidos, se apresenta, frequentemente, às imagens do sonho. E aí na pergunta 408, ele estrutura: qual a razão de ouvirmos, algumas vezes, em nós mesmos, palavras pronunciadas distantemente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? E aí os espíritos respondem: é fato. Ouves até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a se anestesiar. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco quer se comunicar. Então, quando a gente está naquele estado de sonolência, quase dormindo, que a gente ouve vozes assim, muito provavelmente é um espírito querendo se comunicar com a gente, e esse eco que faz em relação ao que a gente está para se ouvir, né? E aí ele continua falando, explicando, né? Os espíritos continuam explicando que durante o sono, né? Durante os sonhos, muitas ideias positivas são dadas, né? E aí a pergunta 410 pergunta: de que servem essas ideias e esses conselhos, desde que por esquecê-los não nos podemos aproveitá-los? E os espíritos respondem: essas ideias e regra mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe a ter essas ideias como inspiração de momento. Então essas respostas, essas ideias que são dadas para a gente durante os sonhos, podem não significar algo que para a gente, enquanto encarnado, faça algum sentido, uma vez que o espírito às vezes esquece dessas ideias, mas que não precisa fazer sentido para a gente que está encarnado, porque quando for o momento oportuno para fazer sentido para o espírito, vai fazer. E aí na pergunta 411, Kardec estrutura que, estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Ou seja, tem como a gente prever a época de nossa morte apenas pelos sonhos que os espíritos presenciam? E aí os espíritos respondem: acontece pressenti-la, ou seja, acontece pressentir a época da nossa morte, eventualmente quando a gente está sonhando. Também sucede de ter plena consciência dessa época, que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato, tenha a intuição da morte. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Então, algumas pessoas têm essa oportunidade, né, de sentir, de pressentir a data de sua morte apenas pelos sonhos e pelas experiências que os espíritos têm no momento em que o corpo está repousando.
E por final, a pergunta 412 estrutura o seguinte: pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal cansar o corpo? E aí os espíritos respondem que sim, pode, pois o espírito que se acha preso ao corpo como um balão preso ao poste, quando esse balão balança o poste, esse poste, entre aspas, né, vai sentir cansado, vai sentir a fadiga, que os balões influenciaram em relação a esse poste. É a mesma coisa que acontece em relação ao nosso corpo, uma vez que o espírito ele se desprende parcialmente para viver experiências, para se conectar com mundos que não o mundo material, o corpo ele sente necessariamente alguma espécie de cansaço ou enfim, algumas sensações de fadiga e de cansaço em relação a essas experiências que o espírito obteve. E isso é um pouco do que o capítulo pode explorar, né? Tem potencial de explorar em relação ao sono e os sonhos. A gente nunca vai parar de discutir sobre isso, porque é um tema super importante, tanto para a gente que está encarnado, quanto para aqueles que estão em evolução no mundo espiritual, mas que essa aula possa ter servido um pouco para que a gente possa abrir o coração, entender um pouco do sono e dos sonhos, que a gente possa dormir bem e que a gente possa ter demonstrado a importância de um bom sono, que a gente possa ter sonhos positivos e que a gente possa realizar nossas preces para que os sonhos estejam sempre no sentido de que a gente não precise cansar nossos corpos e que nossos espíritos tenham boas experiências enquanto a gente está repousando o nosso corpo. Então, a importância de um bom sono, de uma boa saúde material, de uma boa saúde corporal relacionado a esse tema. Que a gente possa fazer bom uso desses momentos de sonho e de sono e que a gente possa se manter cada vez mais em constante evolução moral e intelectual. Então, nesse momento, para finalizar a aulinha de hoje, a gente vai fechar nossos olhos e agradecer Deus, Jesus e aos amigos espirituais por essa oportunidade e pedir muitas bênçãos para a semana que vai se iniciar e que vai se finalizar, para que a gente possa continuar firmes e fortes nessa missão de amor e de caridade, que a gente possa honrar esses momentos que a espiritualidade nos dá, todas as oportunidades que nos são dadas. A gente possa seguir bem, com saúde e orando para que a Casa do Caminho se mantenha firme e forte, sempre nos dando assistência material e espiritual, principalmente que nos dá. Que seja em nome de Luiz Sérgio, nosso querido amigo, mentor, amigo de todas as horas, seja em nome de todos os patronos e todos os mentores da Casa do Caminho, em nome dos amigos espirituais, em nome de Jesus Cristo e de Maria de Nazaré, mas acima de tudo em nome de Deus, a gente pede permissão para finalizar a prece dessa aula e assim finalizar também a aulinha tão querida do dia de hoje sobre o Livro dos Espíritos. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, desejo que todos tenham tido uma ótima semana, que possam continuar tendo uma ótima semana, que a gente possa se encontrar aí virtualmente, presencialmente também. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais.